Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro. Eu não sei se o PSD e o CDS queriam fazer mais ricos, porque eu acho que de resto até aquilo que conseguiram garantir, ou que queriam garantir, era que ninguém enriquecesse a trabalhar. Deixaram isso muito claro, mas há uma coisa também que ficou clara, é que queriam fazer com que os ricos ficassem mais ricos nas circunstâncias em que estávamos. E para que os ricos ficassem ainda mais ricos, era preciso alargar a bolsa de pobreza. E é justamente por isso que é fundamental hoje falar do estudo que hoje aqui já foi focado por várias bancadas. Porque, Sr. Primeiro-Ministro, na legislatura passada, se a palavra que foi arredada do discurso do então Governo e das bancadas do PSD e do CDS foi a palavra pobreza. Nunca falavam dela, mas quando falavam, e às vezes porque eram puxados por nós, aquilo que tinham para dizer é que os pobres estavam a ser salvaguardados no meio da austeridade que eles estavam a implementar. E aquilo que se verifica hoje e se confirma hoje, e nem era preciso o estudo para confirmar, porque a realidade falava por si, é que de facto os pobres deste país ficaram mais pobres. Os pobres pagaram mais do que os ricos para a austeridade que os senhores fomentaram. Formaram-se mais 116 mil pobres neste país. Essas pessoas mais pobres perderam, reparem bem, 25% do seu rendimento. Isto é uma alarvidade para quem tem poucos rendimentos. E já agora, Sra. Deputada Assunção Cristas, foram pessoas que deixaram de se alimentar convenientemente, foram pessoas que deixaram de comprar os medicamentos que precisavam, foram pessoas que muitas vezes tiveram que abandonar os estudos porque a família não tinha poder económico para pagar propinas. Foi isto que os senhores fizeram e foi o Portugal que os senhores construíram. Agora, Sr. Primeiro-Ministro, a nós compete-nos outra tarefa, não há dúvida nenhuma relativamente a isso. E a tarefa é justamente combater a pobreza. Esse tem que ser um objetivo deste país. E quando os Verdes já por diversas vezes se dirigiram ao Sr. Primeiro-Ministro a pedir que governe para as pessoas, é também isso que nós queremos dizer. O combate à pobreza tem que ser um objetivo. E por isso a reposição de rendimentos para que trabalhámos no anterior Orçamento de Estado deve continuar neste Orçamento. E nós consideramos que é fundamental o aumento do salário mínimo nacional. E nós consideramos que é fundamental o aumento real das pensões mais baixas. Nós temos que trabalhar para isso, porque é como o Sr. Primeiro-Ministro diz, é dar dignidade às pessoas. Nós temos que aumentar os apoios sociais se queremos atacar a pobreza. Nós sabemos que há mecanismos que as conseguem combater. E a economia ganha com isso. É que o mais interessante é que o país todo ganha com isso. E isto, na nossa perspectiva, é fundamental. Depois é evidente que se queremos uma maior e mais justa redistribuição da riqueza, há determinadas coisas que nós temos que fazer no outro topo. E, Sr. Primeiro-Ministro, é por isso que os Verdes amanhã apresentarão na Assembleia da República um projeto de lei para delimitar os salários dos administradores e gestores das entidades reguladoras, porque nós consideramos que é muito importante. E é por isso que os Verdes também consideram que é muito importante não isentar de tributação determinado património muito elevado, ou até temos que rever também determinadas isenções à TSU que não têm nenhuma razão de ser. Ou seja, há mecanismos legais neste país que criam injustiças e que devem ser revistos para que justamente possamos criar o objetivo ou construir o objetivo. Peço que conclua, Sra. Deputada. De combater a pobreza. Vou mesmo combater a pobreza também quero, evidentemente, mas terminar para dizer, Sr. Primeiro-Ministro, que há uma coisa que deve ter presente. A direita nunca se conformará com a reposição de rendimentos, porque não era isso que eles queriam. Eles nunca se conformarão. Agora, eu tinha aqui mais duas questões para colocar ao Sr. Primeiro-Ministro, mas já não tenho muito tempo. Uma tem a ver com o facto de... Não tem mesmo tempo para nenhum. Faz favor de terminar. Estamos na Semana da Mobilidade e um apelo que eu queria fazer ao Sr. Primeiro-Ministro era para que o Governo acelere a concretização do Plano de Mobilidade e do Plano Ferroviário Nacional. E mesmo por fim, relativamente ao amianto, soubemos, através de uma notícia pública, que só uma escola teve intervenção relativamente ao amianto neste verão. Sr. Primeiro-Ministro, por este caminho, nem daqui a 300 anos temos o problema resolvido. Eu queria que o Sr. Primeiro-Ministro fizesse o ponto da situação relativamente à retirada da amianto das escolas. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente.